O São Paulo contratou Luan Carrillo, analista que estava no Vasco, como novo coordenador de captação das categorias de base do clube. A chegada é parte de um plano de modernização de Cotia. O São Paulo viu em Luan um profissional moderno e apto a integrar melhor Cotia e o Citira Barra Funda. Ele vem para a vaga de Felipe Lopes, que saiu para o Atlético Paranaense. Luan começou na captação de atletas no Vasco e passou pelo Internacional e voltou ao clube carioca como analista de mercado. A reformulação na base também passou pela contratação de Eduardo Hauen, nutricionista do esporte. A ideia é mudar totalmente a alimentação dos garotos de Cotia. A primeira movimentação do clube foi a contratação de Márcio Araújo, ex-técnico, para o posto de coordenador técnico em Cotia. O São Paulo está em alerta por Bobadilla. O volante sofreu uma contratura na panturrilha no jogo entre Paraguai e Uruguai na semana passada e é dúvida para o jogo desta terça-feira contra o Brasil em Assunção pelas eliminatórias sul-americanas. De longe, o São Paulo monitora o volante visando o compromisso decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Na quinta, na Arena MRV, o São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Na ida, no Morumbi, o Galo venceu por 1-0. O problema físico de Bobadilla foi confirmado pelo técnico Gustavo Alfaro depois do empate sem gols com o Uruguai. Ele disse que sentiu uma contratura na panturrilha e que incomodava para correr. Foi uma carga na panturrilha pelo próprio calor da partida e pelo o que foi o jogo, disse o técnico. Bobadilla pediu para sair pelo incômodo físico e acabou sendo substituído aos 36 minutos do segundo tempo. A escalação do volante para encarar o Brasil nesta terça-feira será definida somente após o treinamento desta segunda pela seleção paraguaia. O São Paulo já está em preparação para o compromisso contra o Galo e observa a situação de Bobadilla, titular no meio de campo ao lado de Luiz Gustavo. Muricy Ramalho, coordenador de futebol de São Paulo, confirmou que o clube buscou as contratações de Alex Telles e Renan Lodge antes do acerto com o lateral esquerdo Jamal Lewis. O primeiro fechou com o Botafogo, enquanto o segundo no Al Hilal da Arábia Saudita. Trouxemos um lateral esquerdo que era a posição mais difícil. A gente estava no mercado olhando com carinho até o jogador que foi para o Botafogo, o Renan Lodge, que estava para decidir se seria inscrito no time da Arábia ou não. Ele não foi inscrito, mas não dava mais tempo de fechar a contratação. Quando a gente chega nesse tipo de jogador, não temos condições porque o salário é muito alto. Então tivemos a oportunidade do Jamal, que é um jogador de seleção, um jogador de velocidade, muita força e que jogou no campeonato inglês. São oportunidades, disse Muricy. O dirigente também revelou a dificuldade que o São Paulo encontrou nessa janela de transferências. Além de Jamal, os volantes Marcos Antônio e Santiago Longo chegaram ao clube para reforçar outra posição carente no elenco. O zagueiro Juan foi outra contratação. A gente trabalha todos os dias olhando o mercado porque temos que ser muito criativos. Não dá para a gente brigar com os grandes times do Brasil no que diz respeito à parte econômica. A gente sai muito atrás em relação a isso. Para essas posições, a gente precisava de reforços. Perdemos 2 volantes importantes. Tivemos que ir ao mercado para trazer jogadores. Trouxemos o Marco Antônio, que é um jogador de intensidade. Trouxemos o Juan, com quem o Zubeldia conversou bastante, que joga em diferentes posições, e o Longo, que também é um volante que é pedido do Zubeldia. A gente traça o perfil e vai atrás, disse. Muricy ainda falou que a diretoria perdeu muito tempo negociando as contratações do volante Paul Fernandes do Boca Juniors e do lateral esquerdo português Mário Rui do Napoli. Foi um trabalho duríssimo, a gente ficou muito tempo conversando com o Paul do Boca Juniors e com o Rui do Napoli. Demorou quase um mês porque era um pedido do técnico. No final, não deu certo. Os jogadores
que não quiseram vir. E na última hora trabalhamos de noite para dar essa oportunidade ao técnico de mesclar o time em alguns jogos, disse Muricy.